Olá, eu sou o professor Marco e neste vídeo vamos estar tendo o primeiro contato com as planilhas eletrônicas. Perceba que quando eu falo de planilhas eletrônicas, eu posso estar me referindo tanto ao LibreOffice Calc como o Excel. Ao abrir o programa, eu vou me deparar com essa interface aqui, e aqui em cima eu tenho a barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas se diferencia um pouco do Excel e do Calc, mas para isso tem outro vídeo que está explicando. Aqui embaixo, que é onde que a gente vai trabalhar, isso aqui é igual no Excel e no Calc. Então, eu vou estar explicando para vocês agora como que funciona os básicos das planilhas eletrônicas. Aqui eu tenho um grid de linhas e colunas. E cada caixinha dessas aqui, que é composta por linhas e colunas, tem um nome, que é a célula. A gente pode ver que eu tenho várias letras que identificam as colunas e cada número identifica uma linha. Então, cada célula dessas tem um endereço, e o endereço de uma célula é composto pela coluna no qual ela está e pela linha. Desse modo, eu cliquei na célula cujo endereço é o C5. Quando eu clico numa célula, a planilha sempre me destaca a qual coluna ela pertence e qual a linha que pertence. E quando uma célula está selecionada, ela vai ficar com essas bordas na cor preta, indicando que ela está selecionada. A partir do momento que uma célula está selecionada, basta eu inserir uma informação, qualquer coisa que eu quiser, seja um número ou um texto. Então eu inseri a informação teste, apertei a tecla Enter. No momento que eu aperto a tecla Enter, automaticamente a célula selecionada pula para a próxima linha, ou seja, estou com a célula C5 selecionada, vai pular para a C6. Então aqui em cima tem as opções de formatação. Com a célula selecionada basta eu aplicar a formatação aqui. Então eu tenho estilo negrito, tenho itálico, tenho sublinhado. Posso mudar a cor da fonte. Tenho a cor de fundo que eu posso estar alterando. Tenho os alinhamentos à esquerda, o centralizado e à direita. E eu já vou estar explicando depois mais detalhes aqui dos alinhamentos. E tem as opções para mudar a fonte, o tamanho dela. Eu vou selecionar a célula A1 e vamos fazer um teste aqui. Eu vou inserir uma informação. Feijão e vou colocar um valor. Então o que a gente pode perceber aqui? Eu inseri a informação feijão aqui, isso aqui é um texto, e ele ficou alinhado à esquerda, sem que eu precisasse mudar a opção aqui de alinhamento. E aqui quando eu inseri um número, ele ficou alinhado à direita. Então, nas planilhas eletrônicas, sempre quando eu insiro um número, automaticamente ele fica alinhado à direita, sem que haja a necessidade de eu estar mudando os alinhamentos aqui em cima. Aqui, como eu inseri um número, eu posso estar aplicando então a formatação de moeda. Quando eu faço isso, automaticamente eu estou inserindo o R e o cifrão que representam a moeda, o real. Se eu quiser inserir um valor de porcentagem, vou colocar aqui porcentagem, automaticamente ele ficou aqui alinhado à direita. Ou então, para mim inserir esses 20%, eu poderia inserir um 0,2 e aí poderia colocar a formatação de porcentagem, que vai produzir esse mesmo resultado. Aqui então, com a célula selecionada, eu posso estar aumentando o número de casas decimais, ou então eu posso estar diminuindo o número de casas decimais. Então aqui, se eu quiser alterar essa informação que eu tenho de uma célula, aqui em cima eu tenho a linha de entrada. Então aqui eu posso clicar aqui em cima e posso estar modificando esse valor. Ou então, uma outra forma que tem de eu estar modificando o valor de uma célula é simplesmente dando dois cliques aqui em cima. Aí automaticamente vai habilitar o modo de edição da célula.
certo? Aqui eu vou colocar uma outra informação. Quando eu coloquei um conteúdo de uma célula que ficou muito grande, ou seja, que extrapolou o tamanho da célula, a gente pode ver que ele ficou aparecendo aqui no lado. Mas se eu clicar na célula D1, eu vou ver que ela está vazia. Como que eu sei que ela está vazia? Aqui em cima da linha de entrada não aparece nada. Então, se eu colocar qualquer informação aqui, o que pode perceber? Aqui apareceu uma setinha em vermelho, indica que essa célula não tem tamanho suficiente para exibir a informação por completo. Desse modo, é necessário eu aumentar a largura dessa coluna. Então eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e basta eu ajustar o tamanho, até que tenha espaço suficiente para exibir o conteúdo. Outra forma que tento fazer para aumentar a largura é simplesmente vindo aqui em cima e dando 2 cliques. Qual que é a vantagem de eu fazer dessa forma? Quando eu faço dessa forma, automaticamente a largura da coluna é ajustada de modo que tenha espaço para exibir todo o conteúdo da célula. Tem outra opção que existe também, que eu posso estar utilizando o recurso de moldar texto. O que faz o recurso de moldar texto? Eu vou selecionar aqui a célula e eu vou colocar o moldar texto. Ele vai aumentar a altura da célula, de modo que toda essa informação aqui fique visível. Aí eu posso estar colocando aqui um alinhamento centralizado. E aqui, por exemplo, que eu tenho essa informação aqui, o feijão na célula A1 está bem na parte alinhada à esquerda e bem na parte inferior da célula. Eu posso colocar um alinhamento centralizado e posso colocar um centralizar verticalmente, que vai fazer com que essa informação aqui suba, ocupe bem o meio da célula. Por fim, aqui eu tenho recursos de inserir bordas então nas células. Para mim selecionar várias células, basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar então o mouse para selecionar uma ou mais células. Quando eu clico aqui, eu posso estar inserindo bordas. Então eu vou colocar aqui a última opção e vou estar inserindo bordas em todas as linhas e todas as colunas. Aqui embaixo eu tenho a opção de zoom das planilhas, então eu posso aumentar ou diminuir o grid de células. Eu tenho que ter atenção que quando eu aumento o tamanho dessas células, isso aqui só se aplica ao meu monitor. Caso eu imprima uma planilha dessas, ela vai sair com o tamanho de acordo com a fonte no qual eu estou utilizando. Então sempre que eu quiser ajustar o tamanho de uma fonte para impressão, eu vou ter que estar alterando aqui o tamanho da fonte. O zoom aqui só se aplica então para visualização no monitor, para ficar mais fácil de eu, quando estou trabalhando com a planilha, facilitar então o trabalho de visualização. E aqui embaixo eu tenho uma outra opção que é o adicionar planilhas. Então eu posso ter um arquivo que eu posso ter uma ou mais planilhas eletrônicas dentro desse mesmo arquivo. Quando eu clico nesse maisinho, eu vou estar adicionando uma nova planilha. Por padrão, quando eu abro um novo arquivo, eu vou ter a planilha 1, e quando eu adiciono mais uma planilha, vai seguir a numeração sequencial aqui. Então eu vou ter a planilha 2. Se eu clicar mais uma vez, eu vou ter a planilha 3. Então aqui tem o conteúdo da planilha 3. Se eu clicar aqui, eu vou voltar para a planilha 2. E se eu voltar aqui, eu tenho o conteúdo da planilha 1. Se eu tiver com uma célula selecionada e começar a digitar uma nova informação, automaticamente vai perder o conteúdo da célula, o conteúdo existente da célula. E não precisa então apagar o conteúdo antes de começar a digitar. Se eu quiser apagar o conteúdo de uma célula, basta eu apertar a tecla Delete.
Quando eu aperto a tecla Delete, eu não apago a opção de formatação que existia na célula. Então, desse modo, se eu inserir um outro valor, ele vai ficar formatado de acordo com a formatação anterior que a célula tinha. Então, aqui eu tinha formatação de porcentagem, ficou a formatação de porcentagem. Se eu quiser excluir, então, a formatação de uma célula junto com o conteúdo, posso apertar a tecla de apagar. Então, isso vai aparecer, então, essa caixa aqui de seleção e posso colocar aqui a opção de excluir tudo. Então, ele vai apagar o texto, a formatação de datas e horas, formatação de números ou fórmulas, vai limpar tudo. Ou seja, eu vou clicar OK, posso inserir qualquer outra coisa que não vai ter nenhuma outra formatação aqui. E por fim, eu tenho uma outra opção aqui, que é o de mesclar células. O que é mesclar células? Eu posso pegar duas ou mais células e transformar elas em uma célula apenas. Então basta eu selecionar o conteúdo da célula e vou clicar nesse botão aqui. Então quando eu falo isso, automaticamente ele vai transformar essas três células em apenas uma célula e vai colocar um alinhamento centralizado. Então, nesse vídeo era isso. Tivemos um primeiro contato com as planilhas, realizamos então a formatação básica do texto, mexemos com alinhamentos à esquerda centralizado e à direita, alinhamentos verticais e horizontais, e também aplicamos a formatação de moeda e porcentagem. Trabalhamos com a exclusão e a adição de casas decimais.